Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, já mês de abril, quarto mês do ano, né? E graças a Deus as coisas estão começando a se colocar de maneira mais normal na vida de cada um. Bom, nós sempre começamos o nosso programa dando destaque para o mundo empresarial, seja na questão de conversando sobre contabilidade, seja no momento empresarial. Neste momento empresarial de hoje, desta semana, Giovanni D'Agostino. E aí, Giovanni, como é que está a coisa? Tudo bem, Silvio Lopes? Tranquilo? Tudo tranquilo, uma satisfação estar apresentando aqui no seu programa. Tu está trabalhando muito, né? Porque quem é desta área de contabilidade, agora tem declaração de imposto de renda. Para falar com o contador hoje é difícil. Não, eu estou aqui. E, naturalmente, tem um prazo até o dia 29 de abril, não é isso? Prazo até o dia 29 de abril para as pessoas físicas prestarem contas com o governo federal. Tá. E, por exemplo, assim, um cara como tu, que eu sei que tem muito, né? Muita bufunfa, e tem ganhos de capital com isso, né? Que tem pessoa física e ganhos de capital. Como é que ela é tratada pela Receita Federal? Então, o ganho de capital é um assunto super pertinente. As pessoas, normalmente, quando promovem a venda e a compra de imóveis, não é? Se deparam com uma situação que, por muitas vezes, não se dão conta, né? Que sobre essas operações incide o imposto de renda, não é? O nome é o imposto de renda sobre o ganho de capital, né? Então, quando se vende determinado bem, a pessoa ela é obrigada por lei a apurar se houve ou não ganho de capital, né? O que é o ganho de capital? O ganho de capital é o lucro, né? É o lucro na operação de venda de determinado bem. Então, vamos imaginar que o sujeito tem um apartamento e esse apartamento custou para ele, está lá na declaração do imposto de renda dele, na pasta de bens e direitos, por R$200 mil, perfeito? E essa pessoa vendeu o apartamento por R$300 mil, não é? Nesse caso, foi apurado, então, ali um ganho, um lucro de R$100 mil, porque o apartamento, ele pagou pelo apartamento 200 mil e vendeu por 300 mil, não é? Então, entrou na hipótese de incidência, não é, do imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, essa pessoa tem uma série de quesitos, né, para analisar, para verificar se há ou não a necessidade de tirar dinheiro do bolso para fazer o pagamento do imposto, que seria, em tese, né, nesse nosso exemplo, de 15% sobre o lucro, né? 15% sobre os 100 mil, né, daria ali R$15 mil de imposto de renda sobre o ganho de capital para fazer o pagamento. Então, passada essa questão da base de cálculo, né, da aferição acerca de fato gerador e base de cálculo, o contribuinte precisa se perguntar se incide ou não, né, se há isenção ou não do imposto de renda sobre esse lucro que teve da atividade imobiliária. Bom, quando é que não precisa pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital? Se o sujeito tem um único imóvel, não tem outros imóveis, tem um único imóvel, e o preço da venda desse imóvel for de até R$440 mil, ele não precisa pagar imposto de renda. Então, nesse nosso exemplo, o camarada tem um único imóvel, ele vendeu esse imóvel por R$300 mil e ele não teve isenção do ganho de capital nos últimos 5 anos, então ele não vai precisar desembolsar os R$15 mil. Tá? Outro exemplo é que se a venda de qualquer bem até R$35 mil também é isento do imposto de renda sobre o ganho de capital, né? Nós temos um outro exemplo também que surge muitas dúvidas dos contribuintes, é a hipótese do sujeito vender um imóvel residencial, com recurso da venda adquirir um outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, né? Então, existe lá uma legislação que estabelece que, nesses casos, a pessoa está isenta também do imposto de renda sobre o ganho de capital. Mas ele tem um prazo de até 180 dias. Fora desse prazo, ele paga. Exatamente. O sujeito vende o imóvel, com recurso da venda desse imóvel, ele adquire no prazo de 180 dias outro imóvel residencial, e tem ainda uma outra condicionante, que é o sujeito não pode ter sido beneficiado com essa isenção nos últimos 5 anos. Aí, nesse caso, não é obrigado, né, a pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, né? É claro que nesse caso dos imóveis residenciais, essas operações têm muitas anuâncias, né? A Receita Federal impõe mais condicionantes do que está previsto em lei, então muitas demandas judiciais vêm sendo levantadas aí para o judiciário se manifestar.
Bom, qual é o outro cuidado que essa pessoa tem que ter na declaração de imposto de renda? Ela só tem o prazo até o dia 29 também. Ela tem o prazo até o dia 29, não é? Eu pretendo trazer alguns aspectos, pontuais, né, para ajudar o nosso telespectador, né? Hoje, né, a legislação tributária ela é complexa, não é? Hoje nós vamos trabalhar sobre essa questão do ganho de capital, né? Uma outra dica que eu queria dar para o nosso amigo telespectador é o seguinte: quando se apura o ganho de capital, a gente vai apurar o lucro, né? E o lucro é o resultado da subtração de duas variáveis. Quais são as duas variáveis para a apuração do lucro? É a venda, que é a receita, e o custo, né? O custo do bem que a gente vendeu, né? Então, o valor da venda menos o custo da compra... É o lucro. É o lucro, né? Isto posto, quanto maior for o custo, menor é o lucro, certo? E menor é o imposto a pagar, porque o lucro é a base de cálculo do imposto. Então, é importante que o contribuinte utilize todas as ferramentas para aumentar o custo de compra do bem esse que está sendo vendido, né? Então, eu vim trazer para os telespectadores alguns itens que é importante observar para quando vender o bem lá na frente, não ser surpreendido com o valor do imposto muito alto, né? Então, o que comporta o custo de aquisição dos bens, né? É o valor efetivamente pago pelo bem, né? Os juros, porventura, se o bem foi financiado, embutido nas prestações da aquisição, tem os juros. Então, os juros na aquisição também a gente pode agregar no custo de aquisição, não é? O que pode também ser agregado ao custo de aquisição dos bens? Os gastos que a pessoa teve com construção, ampliação, reforma, pinturas, reparos dos azulejos, no encanamento, na parede, essas manutenções prediais que envolve, né, essa parte aí de pintura, enfim. Também, se o sujeito tiver a documentação hábil, todos os anos pode agregar valor ao custo de aquisição do bem, não é? Eventualmente, se o sujeito, quando compra o bem, ele paga o corretor, ele paga a corretagem, o preço da corretagem também é agregada no custo de aquisição, né? Se o sujeito precisa, eventualmente, demolir edificação para vender o terreno, o valor pago para a demolição integra o custo de aquisição desse terreno que está sendo vendido, né? Obras públicas que o sujeito arca, né? Calçada, meio-fio, rede de esgoto, acrescenta o custo de aquisição do bem, né? Essas despesas legais de aquisição, né? Escritura, registro, ITBI, também, se o sujeito tiver a documentação hábil, uma organização e uma disciplina, não é? O sujeito pode, então, integrar esses dispêndios no custo de aquisição, de modo que, quando for vender o bem, né, o lucro da venda seja menor, né? E, então, pague menos imposto, né? As últimas 3 anotações. A pessoa não pode fazer correção monetária, atualizar o bem por correção monetária dentro do imposto de renda, que desde 1994 foi proibida a correção monetária, verdade, né? Como eu tinha dito antes, é importante ter a documentação hábil para agregar custo de aquisição, né? E também os custos que aumentam o preço do bem, né? É importante que anualmente a pessoa agregue lá na pasta de bens e direitos da declaração no ajuste anual. Perfeito. Eu acho que está muito bem esclarecido, né, Rony? E importante para as pessoas que estão envolvidas nessa questão dos ganhos de capital que tenham presente isso aí, né? Para poder depois ter uma relação mais tranquila com o fisco, tá bom? Tá bem, então, agradecer novamente a oportunidade e coloco à disposição aí dos telespectadores para tirar dúvida e prestar assessoria. Ainda durante esse mês de abril, o Giovanni estará aqui de novo trazendo mais detalhes, mais dicas, né? E mais recomendações, esclarecimentos a respeito, porque eu acho mesmo que esteja simplificado hoje a declaração de imposto de renda, ela ainda né? É um instrumento que precisa ter a assessoria de alguém que entenda da coisa para não cair numa armadilha. Obrigado, Giovanni. Um grande abraço. Um grande abraço, Silvio Lopes.